Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Espírito Santo, iluminai-nos e ajudai-nos hoje a estudarmos bem a tradição antiga da Igreja para podermos viver o presente, evangelizados dentro de um pensamento seguido, de uma história muito linda, orientada por Deus. Amém. Hoje nós vamos continuar a Idade de Ouro, do ponto 6º, a irradiação da Capadócia cristã, muito importante para o desenvolvimento da fé. Venham comigo na página 113. Eu vou ler algumas coisas, resumo, outras leio, tá bom? E aqui diz, na página 113, a Capadócia se situa no centro da Turquia atual, onde as igrejas rupestres atestam hoje a vitalidade do cristianismo na antiguidade. Tendo o imperador Tibério anexado esta distante província, Roma construiu o segundo modelo das grandes cidades, uma capital que tomou o nome de César, Cesareia, com ternas, um teatro e festas. A região foi evangelizada muito cedo, uma vez que a carta de Pedro já se dirige aos seus cristãos. Tertuliano menciona uma perseguição suportada em seu tempo. Cipriano se corresponde com Firminiano, bispo de Cesareia. Um capadócio contemporâneo se torna bispo de Jerusalém. Um discípulo de Orígenes, Gregório Taumaturgo, originário de Nova Cesareia, no Mar Negro, se consagra à evangelização e se torna bispo de sua cidade, natal. 7 bispos capadócios estão presentes ao Concílio de Nicéia, como já vimos em 325. A grande perseguição de Galero e Maximiano Daia tinha atingido duramente a província do Ponto, durante de 303 a 313. A família de Basílio e de seu irmão Gregório nos fornece um exemplo dos maus tratos sofridos pelos cristãos influentes e abastados. Do lado paterno, os avós considerados e ricos tiveram de fugir para as florestas do Ponto. A família da avó tinha acumulado funções civis e militares, bem como dignidades na corte imperial. O avô materno morreu mártir e todos os seus bens foram confiscados até após a tormenta. 2 descendentes da família, com o capadócio Gregório de Nazianzo, iam lançar sobre a igreja um brilho incompreensível. Incompreensível no sentido aqui, ele fala incomparável, mas não se compreende, se vive. Eu fiz de propósito para dizer isso. O pensamento dos capadócios é simplesmente maravilhoso para os tratados fundamentais, por exemplo, da minha área, que é a teologia dogmática ou sistemática. A história os reuniu sobre a designação de os 3 capadócios. O primeiro, Basílio, página 113. Vamos lá. No lar de Basílio e Emélia nasceram 10 filhos. Macrina era a mais velha, Pedro, futuro bispo de Sebaste, e o mais novo. Basílio, o segundo filho e primeiro homem, nasceu cerca de 329. Seu pai, brilhante e rico retórico em Nova Cesareia, velava pela formação intelectual e espiritual da família. Morreu, porém, prematuramente, cerca de 341. De constituição frágil, o mais velho dos filhos homens foi cercado de cuidados. Admiravelmente bem dotado, formado primeiramente por seu pai, foi completar seus estudos em Cesareia,
onde fez amizade com Gregório de Nazianzo. Em seguida viajou e frequentou os mestres de Constantinopla e os de Atenas. Retornando, Basílio se estabelece em Cesareia como retórico e ensina com brilho. Página 114. Arrebatado pelo sucesso, foi chamado ao essencial por sua irmã Macrina. Então, ele desperta como que de um sono profundo, renuncia à sua posição, recebe o batismo das mãos do bispo e em seguida se encerra na solidão, entrando para a escola dos monges do Egito, da Palestina e da Mesopotâmia. A vida ascética compromete-te definitivamente sua saúde. Volta para sua cidade, distribui sua fortuna aos pobres e se estabelece na solidão de Anesi, às margens do Íris, onde Gregório de Nazianzo vai juntar-se a ele. Juntos, eles compõem uma ontologia de textos de Orígenes chamada Filocalia, quer dizer, amo as flores. Lá escreve sozinho 2 regras monásticas. Ordenado sacerdote em Cesareia, Basílio acaba por se fixar nessa cidade, trabalhando nela até a morte do bispo Eusébio, a quem sucede em 370, depois de uma eleição bastante laboriosa por causa de sua saúde. Vós quereis um atleta ou um doutor da fé? Perguntou alguém. 9 anos bastaram para que esse quadragenário merecesse ainda em vida ser chamado grande. Daí por diante, sua biografia e sua ação se confundem. Basílio, o defensor de Niceia, página 115, por favor. Venham comigo, eu acho que é muito importante não perder de vista esse senhor tão importante, tá bom? Venham comigo. Basílio estava singularmente preparado para se tornar teólogo de grande envergadura, mas seu trabalho pastoral e a sua breve carreira deixaram-lhe pouco tempo para construir uma obra teológica. Pelo menos ele mostrou a função propedêutica da cultura clássica, numa longa carta aos seus sobrinhos, carta que se tornou célebre por causa de sua atitude moderada e aberta relativamente ao patrimônio grego. Devemos imitar as abelhas, sugar o mel e deixar o veneno. Esse texto faz a alegria da renascença. Olha que frase. Devemos imitar as abelhas, sugar o mel e deixar o veneno. A crise ariana em que toda a igreja estava mergulhada, por causa do imperador, permitiu-lhe resistir com vigor à pressão do imperador Valente e lhe deu a oportunidade de compor 2 obras dogmáticas contra Eunômio, um capadócio, bispo de Císico no Mar Negro, que professava um arianismo radical chamado anomeísmo. Só o Pai é Deus, seu filho é apenas uma criatura. Em sua refutação, o bispo restabelece a igualdade perfeita do Filho e do Espírito com o Pai. O Tratado do Espírito Santo, uma obra-prima, não se limita a afirmar a divindade do Espírito Santo, mas descreve admiravelmente sua ação na fé, na liturgia, na oração e na vida cotidiana. Agora, vamos ler o Bispo Social, final da página 115. O bispo de Cesareia é pioneiro e precursor da ação social em seus escritos e em suas realizações. Testemunha de um império empobrecido, cujo fisgo esmaga os colonos e a classe baixa, e onde graça o vício da usura. O bispo desenvolve os grandes temas sociais, igualmente fundamental de todos os homens diante de Deus, eminente dignidade de toda pessoa humana, necessidade de uma distribuição de bens para limitar a cupidez e enriquecimento de uns, por fim ao escândalo social e à miséria de outros. Basílio não se contentou
como pregar oportuna e inoportunamente contra o luxo, a avareza e a usura, mas se consagrou a realizações sociais e de caridade. Assim construiu uma verdadeira cidade, a Basíliada, com hospedaria, asilo para velhos, hospital com uma ala reservada às doenças contagiosas e alojamentos para empregados e operários. Era uma verdadeira cidade operária, em forno comunitário. Brasílio foi um dos primeiros apóstolos sociais suscitados pelo Evangelho. Ele também é o pai do monaquismo. Como a maior parte dos grandes convertidos, também Basílio entrou para a religião, isto é, se fez monge depois da conversão. Vivendo entre os religiosos, conheceu o monaquismo por dentro, com suas grandezas e suas fraquezas. A sua ação preconizava a vida comunitária, a fim de evitar as excentricidades de alguns anacoretas e promover um esforço tanto teológico como exegético. O que impropriamente se denomina suas regras consta de 2 obras ascéticas, a primeira das quais, mais breve, chamada Pequeno Asceticum, está conservada somente em tradução latina. A segunda, mais extensa, é o Grande Asceticum. Em ambas, o legislador procede por questões e respostas, conversações entre Basílio e os monges em suas visitas, que expõe diretrizes precisas sobre a vida cotidiana e a organização de uma comunidade monástica. O liturgo de Cesareia. A ação litúrgica de Basílio começou em Cesareia, quando ele era ainda sacerdote. Ele introduziu na cidade uma nova maneira de cantar e reformou o ofício litúrgico dos mosteiros. A tradição oriental lhe atribuiu a liturgia que traz seu nome e que as igrejas de rito bizantino ainda usam nos dias da Quaresma e nas celebrações das grandes festas do ano. Os acontecimentos e as responsabilidades não permitiram a Basílio afirmar a amplidão do gênio teológico. A sua correspondência, uma das mais consideráveis, nos dá a conhecer a vida cotidiana da Igreja, as questões sociais, seu sentido da amizade e do equilíbrio, a força de caráter e a sensibilidade de pastor incomparável. Aqui está um resumo da obra desse grande Basílio. 117 tem um texto dele, A Natureza do Espírito Santo. Acompanhe-me, por favor. Primeiramente, portanto, quem ouve os nomes do Espírito não é levado em sua alma e não dirige o pensamento para a natureza mais alta, porque ele é chamado Espírito de Deus, Espírito da verdade que vem do Pai, Espírito firme, Espírito soberano, Espírito Santo. Eis sua denominação por excelência, a que lhe é particular, e seguramente ela é bem mais do que qualquer outra, porque é um nome do ser incorporal, puramente material e indivisível. Por isso, o Senhor, querendo ensinar aquela que pensava que adoramos a Deus, num lugar que o incorporal não pode ser circunscrito. Diz, Deus é Espírito, João 4:24. Não é, pois, possível, quando se ouve a palavra Espírito, imaginar uma natureza de contornos claramente traçados, sujeita a mudanças e alterações numa palavra, semelhante à criatura. Ao contrário, alcançando em pensamento o que há de mais alto, somos obrigados a conceber uma substância dotada de inteligência e de um poder infinitos e de uma grandeza sem limites, que não se pede, que não se mede, nem em tempo, nem em séculos, e é pródiga de seus bens. Para ele se volta tudo o que tem necessidade de santificação. É ele que procuram-no todos os que vivem segundo a virtude, porque o seu sopro os refresca e lhes vem em auxílio na busca de seu fim natural.
capaz de completar os outros, ele mesmo não tem falta de nada. Não se trata de um vivo a quem seja necessário restituir as forças, sendo ele que provê a manutenção da vida. Ele não aumenta por acréscimos sucessivos, mas tem a plenitude de uma vez. Ele reside em si mesmo, mas está também em toda parte. Fonte de santificação, inteligível, luz inteligível, ele oferece por si mesmo a toda a capacidade racional, como que uma espécie de claridade para descobrir a verdade. Inacessível por natureza, pode-se compreendê-la por causa de sua bondade. Ele enche tudo com seu poder, mas se comunica somente àqueles que são dignos, não se dividindo segundo uma medida única, mas repartindo sua ação proporcionalmente à fé. Simples por essência, diverso em seus milagres, todo inteiro presente em cada um e, ao mesmo tempo, todo inteiro em toda parte. Ele é partilhado sem ser afetado, permanece inteiro, não obstante se dê em partilha. À semelhança de um raio de sol, cuja graça está presente, naquele que goza dela como se fosse o único a fazê-lo, ao passo que ela brilha sobre a terra e sobre o mar, e está misturada no ar. Do mesmo modo, o Espírito presente em cada um daqueles que são capazes de recebê-lo, como se fosse o único, emite para todos em quantidade suficiente a graça que tem em plenitude. As almas portadoras do Espírito, recebendo do Espírito a luz, tornam-se também espirituais e reenviam a graça para os outros. Daí vem o conhecimento antecipado do futuro, a inteligência dos mistérios, a compreensão das coisas ocultas, a partilha dos dons da graça, a participação na cidade celeste, a dança com os anjos, a alegria sem fim, a permanência em Deus, a semelhança com Deus, e a coisa mais desejável de todas, tornar-se Deus, que é a deificação. Agora vamos ver Gregório de Nazianzo, tá bom? Página 118 até a página 120, outro grande Capadócio. A história aproxima Gregório de Nazianzo a seu amigo Basílio, embora eles difiram como o fogo e o vento. Provavelmente ambos de famílias aristocráticas e ricas, eles se completam e se enriquecem mutuamente. O pai de Gregório, que tinha o mesmo nome que seu filho, pertencia a uma seita judeu-pagã. A sua mulher, de família cristã, exerceu influência decisiva sobre ele, de modo que ele se converteu e se tornou bispo de Nazianzo, hoje Nênice, no sudoeste da Cesareia. A família fez o filho único seguir o ciclo clássico dos estudos de então, completado por estágios nos grandes centros universitários de Constantinopla, Alexandria e Atenas, onde sua amizade com Basílio se firmou de modo definitivo. Retornando por volta de 350, parece que Gregório recebeu o batismo e depois foi encontrar-se com Basílio em seu retiro monástico. O pai, envelhecendo, quis ter o filho ao seu lado e, a contragosto dele, ordenou o sacerdote, Natal de 361. Ele não se opôs, mas fugiu até a festa da Páscoa, quando voltou e pronunciou seu primeiro sermão que ainda temos. Para multiplicar os sufragânios diante da pressão imperial, Basílio, seu amigo, o nomeou bispo de Sásimo, pequena aldeia miserável, aonde ele nunca foi. Continuou a ajudar seu pai e, com a morte deste em 374, administrou a diocese de Nazianzo. Depois buscou a solidão em Seleucia, na costa em frente de Chipre. Foi lá que os cristãos de Constantinopla foram buscá-lo em 379 para colocá-lo à frente da sua comunidade,
dizimada pelo arianismo, mas libertada com a morte do imperador Valente. Nessa cidade, ele pronunciou 5 discursos teológicos para definir a fé ortodoxa sobre Cristo e sobre a Trindade, com certeza um clássico. Reconhecido oficialmente como bispo de Constantinopla pelo novo imperador, Teodósio, no concílio de 381, desgostou-se ao ver essa nomeação contestada. Abandonou por isso a Assembleia Ecumênica, pronunciando um famoso discurso de despedida, e se retirou para a propriedade da família em Asianzo, onde pôde consagrar-se à sua obra literária até a sua morte em 390. O Teólogo, página 118, última frase. Grande é o único escritor, Gregório é o único escritor antigo a trazer o título de teólogo. Ele o deve, antes de tudo, aos seus 5 discursos chamados teológicos, no sentido estrito do termo, porque tem Deus por tema. Nele, ele apresenta a fé da Trindade com uma profundeza de expressão e uma clareza na formulação dogmática que lhes são pessoais. O nome próprio daquele que é sem origem é Pai. O nome próprio daquele que é gerado sem começo é Filho. O nome daquele que procede ou vem sem ser gerado é Espírito Santo. Gregório expõe também, com a mesma clareza, o mistério de Cristo, dizendo: ele se digna ser um feito de 2. 2 naturezas se encontram não em 2, mas num só Filho. As 2 naturezas se unem, sem que qualquer delas sofra menor amputação. A clareza da formulação recebe a aprovação do Concílio de Éfeso em 431 e de Calcedônia em 451. O humanista e o poeta, página 120. Personalidade de contrastes, o teólogo é ao mesmo tempo humanista e lírico. A qualidade de sua cultura aparece em seus 45 discursos, lidos e admirados de modo a ser estudados nas escolas de retórica. Neles ele desenvolve um arsenal de procedimentos e habilidades rítmicas que, com o tempo, podem cansar, mas fizeram o encanto dos séculos. Seus discursos foram copiados, traduzidos em todas as línguas e ricamente iluminados, como atestam os manuscritos. O ritmo poético de sua prosa anuncia os poemas do fim de sua vida. A ambição de Gregório era criar uma lírica cristã que pudesse se rivalizar com a poesia profana. O bispo compôs poemas dogmáticos sobre as grandes verdades da fé. A sua inspiração é mais original nos poemas morais, nos quais, com uma sensibilidade extrema, exprime sua busca, seu sofrimento, a melancolia do ancião e risada de esperança. O poema mais importante sobre a sua vida, 1949 versos, nos permite penetrar no jardim fechado de uma lírica vibralmente, mas sempre dócil a uma fé sem falhas. A alma grega se reconheceu em Gregório, admirou-o com entusiasmo e o imitou em seus hinos litúrgicos. O poeta soube reconciliar a arte e a fé, o helenismo e a revelação, numa infância reencontrada. Aqui na página 119, voltando, antes de irmos a Gregório, temos aqui, de Gregório de Nissa, vamos ver um texto de Gregório de Nazianzo, hino de Deus, atribuído a ele. Ó tu, além de tudo, como te chamar com outro nome? Que hino pode te cantar? Nenhuma palavra te exprime. Que espírito pode te atingir? Nenhuma inteligência te compreende. Só tu és inegável. Tudo o que se diz saiu de ti. Só tu és incognoscível. Tudo o que pensa saiu de ti. Todos os seres te celebram, os que falam e os que são mudos.
Todos os seres te prestam homenagem, os que pensam bem como os que não pensam. O desejo universal e o gemido de todos aspiram a ti. Tudo o que existe dirige preces a ti. E para ti todo ser sabe ler teu universo. Faz subir um hino de silêncio. Tudo o que permanece, permanece somente em ti. O movimento do universo se desencadeia em ti. De todos os seres, tu és o fim, tu és o único. Tu és cada um e não és nenhum. Não és um ser só e não és conjunto. Tens todos os nomes. Como eu te chamarei? Tu és o único, que não pode ser chamado por nome. Que espírito celeste poderá penetrar as nuvens que encobrem o céu? Tem compaixão de nós, ó tu, e ó além de tu. Como te chamar com outro nome? Lindo, não? A lírica dele é fantástica. Então agora vamos ver Gregório de Nissa, na página 120, última coluna. Morreu em 394. Com certeza não temos certamente a data do seu nascimento. Terceiro filho homem da família de Basílio, Gregório de Nissa, se formou nas escolas de Capadócia, Nova Cesareia, depois Cesareia, em retórica e filosofia. Depois, fascinado, frequentou a escola de seu irmão mais velho, de volta do estrangeiro. Não sabemos quando Gregório recebeu o batismo. Certamente não em sua infância, porque mesmo as famílias cristãs esperavam passar a juventude para batizar. A conversão de Basílio talvez o tenha decidido abraçar a carreira eclesiástica na qualidade de leitor, mas ele renunciou logo a ela. Página 122. Por que renunciou? Para ensinar retórica, sem dúvida, depois da abrogação da lei escolar de Juliano, que proibia o ensino aos cristãos. Teria havido crise? Ele é muito discreto para falar disso. Nesse período, Gregório se casou com Teusobeia, mulher de grandes qualidades. Em 371, Basílio, bispo de Cesareia, recorre a ele e lhe pede que escreva um tratado sobre a virgindade, em que ele aproveita todos os recursos da retórica e da diatribe. No ano seguinte, o irmão mais velho quase obriga a aceitar a ordenação como bispo de uma modesta localidade chamada Nissa, a oeste de Cesareia, pelas mesmas razões pela qual tinha nomeado seu amigo Gregório Parasásimo. Pouco dotado para o governo, Gregório sofreu a oposição dos arianos locais. Em 376, um sínodo de bispo depôs, mas ele voltou triunfalmente para sua cidade episcopal depois da morte do imperador Valente. No ano seguinte, Gregório perde sua irmã Macrina e seu irmão Basílio. Começou uma nova etapa. Gregório administrou por algum tempo o bispado de Sebaste, teve um papel de primeiro plano no concílio de Constantinopla, tornou-se o homem de confiança da corte, encarregado de diversas missões na Arábia e em Jerusalém. Pronunciou as orações fúnebres de Pulquéria, filha do imperador e da imperatriz Frácila, e, enfim, consagrou-se até sua morte à sua obra literária e teológica, uma das mais vigorosas. Dificilmente haverá escritor dos primeiros séculos, ignorado por algum tempo, cuja obra conheça um revivecimento comparável a de Gregório de Nissa. Admirador de Orígenes como os outros capadócios, ele parece ter sofrido mais que eles com o processo movido contra o mestre de Alexandria. Gregório sabe, contudo, olhar por cima das situações. Em vez de enumerar suas obras, preferimos destacar seus pontos mais importantes. Então aqui é o autor que nós seguimos por questões da formação remota, nós temos que acompanhar, me parece prudente. É o Educador da Fé, página 122.
Gregório começa pondo a fé ao abrigo dos desvios, quer do arianismo radical de Eunômio, já combatido por seu irmão, quer do apolinarismo, quer no extremo oposto, mutilava a autêntica natureza humana de Cristo. A catequese da fé, também chamada discurso catequético, é um modelo de adaptação pastoral da catequese ao meio culto alimentado pela filosofia grega. Com fineza psicológica, o bispo de Nissa se dirige aqui aos catequistas, expondo-lhes menos o dado da fé que o modo de tornar aceitável e acessível a um espírito grego as verdades que lhe causam problema. O homem, o problema do mal, o mistério do homem-deus, o drama de sua existência, que se resolve na ressurreição, a transfiguração progressiva do homem recriado pela graça, que faz de nós os artífices de nossa semelhança com Deus, até a recuperação universal de toda a criação na fase final. A visão escatológica a que Gregório retorna várias vezes, principalmente em seu diálogo, intitulado de Macrina ou sobre a alma e a ressurreição. Segundo ponto, o leitor da Escritura. A Escritura é a referência fundamental do bispo de Núcia. Não que ele multiplique citações dela, como Agostinho, mas ele está impregnado dela, é habitado por ela. Sem quer ele expor a vida cristã aos fiéis, comenta-lhes o Eclesiastes, as bem-aventuranças e o Pai Nosso. Se procura desvendar o enigma do homem, interroga não os filósofos, mas o livro do Gênesis. Se quer descrever as vias da vida mística, usa o livro do Êxodo, na vida de Moisés, ou comenta o Cântico dos Cânticos. Os diversos temas bíblicos, Êxodo, Salmos, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos, balizam sempre para o bispo de Nissa o itinerário espiritual que, através das purificações, leva ao mistério inacessível de Deus. E agora, na página 123, para finalizar, o teólogo do monaquismo e da vida mística. Então, nós vimos 3 pontos, né? Ele é um educador da fé, como interpreta as escrituras, e agora o teólogo. Ainda em vida, Basílio, como vimos, associa seu irmão à sua obra monástica. E, curiosamente, sendo ele ainda leigo e casado, pede-lhe que escreva um tratado sobre a virgindade. Se para escrevê-lo, Gregório recorre à retórica e aos lugares comuns da segunda sofística, denota já um senso teológico muito digno e explica a virgindade à luz da criação, pela imagem e semelhança com Deus. Deus é o arquétipo da virgindade, porque gera sem paixão. É, pois, o mistério trinitário que dá à virgindade seu fundamento e seu significado. Com efeito, ela é um matrimônio interior e espiritual com Deus. Olha só, Deus é o arquétipo da virgindade porque gera sem paixão. Com a morte de Basílio, Gregório se torna seu legatário espiritual para o monaquismo. A sua obra Vida de Macrina quer apresentar o modelo da monja perfeita, que atingiu o mais alto cume da virtude humana. A finalidade da biografia é mostrar o caminho da perfeição num rosto humano que combine cultura e santidade, equilíbrio e heroísmo. A mesma coisa se verifica em outras 3 obras. A Vida de Moisés, a primeira, Tratado da Perfeição em Matéria de Virtude, escrito a pedido do monge Cesário, homilia sobre o Cântico dos Cânticos, pregadas à comunidade da famosa Olímpia, e a correspondência com João Crisóstomo. A obra descreve a ascensão espiritual da alma, embriagada do amor de Deus, a qual vai de começos em começos, por começos que nunca têm fim. A sua última obra, Hipotipose, modelo e exemplo,
é um tratado da vida monástica, que descreve o itinerário espiritual do monge e o bom uso da vida comum. Nela, ele quer favorecer a vida mística no cenobitismo basiliano. Página 124, finalizamos. Falamos dos capadócios, né? Como os outros capadócios, também Gregório é discípulo de Orígenes, com liberdade e sem crítica. Menos lírico que Gregório Naziano, menos talhado para o governo que seu irmão Basílio, que por algum tempo parece tê-lo complexado um pouco, Gregório de Nissa seduz pela riqueza do seu pensamento e pelo vigor do seu espírito, sutil e penetrante. A mística é a inclinação natural de sua reflexão teológica, o paradoxo que os doutos chamam oxymoron, embriaguez sobria, sono vigilante, trevas luminosas. A perfeição, cujo limite é não ter limite, exprime perfeitamente o torneio do seu espírito. O mérito principal do bispo de Nissa é o ter desenvolvido a pesquisa teológica em experiência eclesial e espiritual. Mestre incomparável da teologia mística, exerceu ele sua influência diretamente ou através de mediações no Oriente e no Ocidente. Entre os escritos gregos do século IV, ele é, incontestavelmente, um dos mais prestigiosos. E assim terminamos, porém nos falta ainda ler um pouquinho sobre Gregório de Nissa. Página 121 tem ver o invisível. Vamos ver. A impressão que se experimenta do alto de um promontório, quando os olhos se lançam sobre a imensidão do mar, meu espírito acende, quando do alto das palavras escarpadas do Senhor, como de um alto rochedo, contempla o abismo infinito dos seus contornos. Muitas vezes se vê à beira do mar um desses rochedos, que oferecem às ondas uma superfície abrupta, de cima para baixo, e cuja crista domina o abismo. A vertigem que se sente dessa altura, alongando-se olhar sobre os sorvedouros marinhos, a minha alma a experimenta ainda hoje, quando esta grande palavra do Senhor a levanta acima dos abismos. Felizes aquele que tem o coração puro, porque verão a Deus. Deus se oferece aos olares daqueles que têm o coração puro. Ora, ninguém jamais viu a Deus, diz São João. E São Paulo confirma essa ideia, falando daquele que nenhum homem viu, nem pode ver. Deus é esse rochedo abrupto e afilado, que não oferece a menor oportunidade à nossa imaginação. Também Moisés em suas leis o chamava o inacessível. Com isso ele queria desencorajar qualquer tentativa de aproximação, e as suas ameaças continham a proibição expressa de procurá-lo. O homem não pode ver-me e continuar vivendo, Êxodo, mas que a vida eterna é a visão de Deus e os pilares da fé. João, Paulo e Moisés nos dizem que ela é impossível? Que vertigem diante do abismo de tais contornos, eu me sinto desfalecer. O Senhor diz que a nossa alegria não consiste em entrever a Deus, mas em tê-lo em nós. Não creio que Deus se mostre face a face ao olhar daquele que se purificou. Essa fórmula magnífica nos sugere, talvez, o que outra palavra exprime em termos mais claros: o reino de Deus está dentro de vós. Isso nos faz saber que, com o coração purificado de toda criatura e todo sentimento carnal, vemos em nossa própria beleza a imagem da natureza divina. Nessa breve fórmula, o Verbo lança um grandioso apelo. Vós que aspirais a ver o bem verdadeiro, quando ouvis que a grandeza de Deus domina acima dos céus, que a sua glória é inexprimível, que a sua beleza é sem nome e que a sua natureza é infinita,
Não vos entregueis ao desespero, pensando que não podeis contemplar aquele que procurais. Em certa medida, encontra-se em ti uma aptidão para ver Deus, aquele que te formou, colocou em teu ser uma força imensa. Ao te criar, Deus encerrou em ti a sombra de sua bondade, como o desenho de um sinete é impresso na cera. Mas o pecado dissimulou a marca de Deus, e esse bem se tornou sem proveito, oculto sobre véus manchados. Apagas, vivendo no bem, a mancha que está em teu coração? A tua divina beleza resplandece de novo em ti. Esse mistério da presença de Deus, que nós não conseguimos explicar, mas a sentimos, sentindo no sentido espiritual e místico. Por isso paramos aqui, mas só queria fazer que vocês voltassem aqui na página 113 para entender que a Capadócia representa algo muito importante para nós, e a junção desses três capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, são para nós exemplos de espiritualidade monacal, defesa da fé, do mistério da divindade de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E como, por exemplo, o Gregório de Nissa utiliza a escritura, como Gregório de Nazianzo é um poeta que a sua lírica tenta sistematizar a fé e apresentá-la de modo artístico, saboroso, e o Basílio de Cesareia, um pneumatólogo especialista no Espírito Santo, sem dizer pai do monaquismo e etc. Gostaria que vocês tivessem essa pequena síntese e agradeço imensamente. Até já, na próxima aula. Paz e bem. Obrigado.